sobre Estados Unidos e diversos elementos que surgiram ao longo da semana em relação ao presidente Donald Trump com o Jonathan Matos, que é doutorando em Relações Internacionais. Ô, Jonathan, muito bom dia, prazer falar contigo. Acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui no Acorda Metrópolis, então... não é a primeira vez, não. Agora eu reconheci o Jonathan. Não, a gente já falou várias vezes. Desculpa, Jonathan. Sexta-feira, a apresentadora já está um pouco... já muito pensando no final de semana. Bom dia, Natália. Quero também estender um bom dia para a Marília, que veio antes. A gente já se falou algumas vezes, mas eu entendo. Sexta-feira é assim mesmo. A gente se falou muito na época da Operação Contenção, né? Logo ali nos primeiros momentos, logo depois. Mas hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos, principalmente. O Jonathan, a gente tem essa história toda do Epstein, que vão sair diversos detalhes ainda, né? A partir dessa novidade, dessa suposta ligação entre o Epstein ou de contatos dele com o presidente Lula e também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria falar sobre um outro assunto bastante importante para Brasil e Estados Unidos, que é justamente esses encontros, né, das delegações brasileiras, brasileira e americana, para falar de tarifaço. E a gente teve dois encontros bastante importantes durante a semana entre o secretário de Estado, Marco Rubio, americano, e também o nosso chanceler, o secretário das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E a gente, portanto, fica esperando, né, alguma novidade, alguma informação nova que surja, claro, de novas taxas. Durante a semana, o presidente americano afirmou que vai mudar as taxas de exportação de café, mas não disse quais países serão envolvidos nessa mudança. E a gente imagina que Brasil possa ser, sim, um desses países que vai ser, que vão receber uma mudança na taxa do café, já que somos dos maiores exportadores de café. O que aconteceu ontem é um marco, né? A reunião entre o Marco Rubio e o nosso chanceler Mauro Vieira, né, dando desdobramento àquela reunião entre Trump e Lula na cúpula da ASEAN no final do mês passado, né, entre os dias 26 e 28 de outubro. Então, um contato relativamente recente entre os dois, né? Tanto o Mauro Vieira quanto o Marco Rubio demonstraram disposição em continuar as negociações, em se aprofundar nas negociações, em trabalhar um marco geral, como disse nosso chanceler, para as negociações e afirmou que a resposta dos Estados Unidos deve sair hoje ou na próxima semana, mas que esse processo de negociação vai demorar entre 2 e 3 meses para ser solucionado. Quanto à questão do café, o Brasil é responsável por 1/3 das importações dos Estados Unidos de café. E aí tem um aspecto interno que é muito importante, né? Com as tarifas, o preço do café gerou uma inflação, então o povo americano também está sendo afetado por essa mudança na agenda e essa mudança da política externa Trump, né? O que faz com que ele queira recuar. O fato dele não ter citado nenhum país é pode ser um indicativo que o Brasil esteja envolvido, ou mas também outras economias, né? Mas eu acho que essa parte é muito relevante. O Brasil exporta 1/3 do café que os Estados Unidos consomem, então o Brasil está incluído nessa lista, apesar de não estar divulgada. Tem outros que são bastante importantes para essas novas negociações do Brasil com os Estados Unidos e que são extremamente importantes também para os americanos, além do café, como o suco de laranja e a carne bovina, né? São produtos que eles consomem muito. E essa situação toda do tarifaço, dos 50%, tarifaço gigante, desproporcional, né, para o Brasil, vem afetando muito a vida dos americanos, né? Não tem sido ruim apenas para o Brasil e para os empresários de pequeno, médio e grande porte aqui do Brasil, mas também para os americanos, que estão deixando de consumir ou pagando muito mais caro por produtos que, né,
não eram tão caros assim como um suco de laranja, um simples suco de laranja, e que são produtos que eles consumiam a partir de nós, brasileiros. Então, é também uma situação bastante complicada para o próprio governo americano, né? É uma situação complicada para o governo americano. Realmente, os Estados Unidos consomem muita carne. O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo. Então, um dos nossos grandes destinos é exatamente os Estados Unidos. Também a questão do suco de laranja é importante. E para nós, é muito importante também resolver essa questão das tarifas, porque o setor agropecuário brasileiro representa mais de 50% das tarifas totais das exportações totais do Brasil, né? Então, para nós é muito importante resolver essa questão. Falando novamente do mercado de café, o nosso setor exportador de café teve um déficit de uma diminuição de 65% na taxa de exportação para os Estados Unidos. Então, também é uma questão de interesse nacional do Brasil resolver o quanto antes as questões de tarifas, mas, como disse anteriormente, isso pode levar de 2 a 3 meses até a situação se regularizar. Vem vendo uma situação bastante complexa para os Estados Unidos, que talvez tenha sido um resultado contrário ao que o presidente Donald Trump pensava e até os integrantes do governo, que é de um reforço no sul global, né? E esses países todos se fortalecendo para, já que tem sido completamente instável fazer negócios, comércio, né, com Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, talvez seja melhor a gente começar a se resolver por aqui mesmo. E são países gigantes, Brasil, a China está muito capitaneando, né, esse movimento, colando ali na Rússia, que também foi um país, o Vladimir Putin ignorou o presidente Donald Trump, né, todas as ameaças que ele fez, ele se manteve muito frio ali, pleno, plácido em relação ao que ele pensava. Foi se encontrar com o presidente americano lá nos Estados Unidos, mas o encontro foi muito melhor para o Putin do que para o próprio Trump. Trump que fez diversas ameaças, mas para receber o presidente da Rússia ficou super na dele, foi completamente amistoso. Então tem também esse reforço do sul global que pode ter sido o tiro na culatra, justamente porque o presidente Trump, que vinha criticando bastante os BRICS, fez com que os BRICS se fortalecessem, tem se fortalecido com toda essa questão do tarifaço, né? Pois é, né? A questão do sul global é muito importante para o Brasil, sempre foi. O Brasil, desde os primeiros governos Lula, trabalha com dois princípios que são fundamentais, um que é a diplomacia ativa e altiva, né, criado pelo presidente Lula junto ao chanceler à época, Celso Amorim, né, hoje secretário especial para assuntos internacionais. O Lula sempre teve muito apreço pelo sul global, a questão dos BRICS é central nessa construção, e também um outro princípio que é muito importante, que é a autonomia pela diversificação. Ou seja, se os Estados Unidos bloqueiam um caminho de diálogo ou interferem nessa questão, o Brasil vai procurar outros mercados. E desde 2023 o Brasil abriu mais de 460 mercados em mais 70 países. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar isso, que embora os Estados Unidos hoje seja o nosso segundo maior parceiro comercial, dado a superação da China no final da década de 2000, ele ainda é um importante parceiro comercial, mas ele não é a nossa exclusividade. O Brasil teve uma participação importante na ASEAN, teve uma participação sediando grandes eventos, a COP30, a reunião dos BRICS, a cúpula do G20. Então, o Brasil vem se projetando ao longo do mundo e os Estados Unidos cada vez mais isolado, né? Tanto pelo sul global quanto por parceiros históricos dos Estados Unidos, né? Semana